a todos e sejam todos muito bem-vindos ao webinar sobre os desafios da comunicação em saúde. Este tema é altamente pertinente nesta altura que vivemos numa pandemia, demonstrando a cada dia que passa a ser um desafio não só para os profissionais de saúde, como também para os profissionais da comunicação, que são parceiros-chave do setor para a disseminação da informação. Quando falamos de informação, não é só informação relacionada com o progresso da pandemia no país e comparações com a evolução desta ou nos outros países, mas também é de alta importância a comunicação direcionada às massas sobre os riscos para a saúde impostos pela Covid-19, incluindo as medidas que a população deve tomar para se proteger, reduzindo assim a probabilidade de contágio. Um dos desafios de Angola, meu país, que tem vivido, e certamente outros países do mundo, é a comunicação de informação com transparência, que seja confiável, oportuna e frequente, numa linguagem que as pessoas entendam, através de canais apropriados, de modo que as pessoas possam tomar decisões para a adoção de comportamentos adequados para mitigar os efeitos da pandemia. Em Angola, o desafio da comunicação agrava-se pelo baixo nível de escolaridade da população, em geral, da ainda baixa taxa de alfabetismo, da diversidade de línguas nacionais que são faladas em todo o território nacional, bem como a falta de acesso aos meios de comunicação e imagem, por falta muitas das vezes de energia elétrica em algumas zonas. Hoje, apraz-me estar aqui hoje a moderar este importante webinar que gostaria de seguida apresentar os oradores. Doutora Dulce Salzedas é jornalista, é uma das fundadoras da SIC. Antes passou pelo Jornal Século, Semanário, Antena 1 e a Agência Lusa. Foi o processo dos hemofílicos infectados com derivados de sangue que a lançou nas questões da saúde. A paixão pela área da saúde, em especial a SIDA, levou-a a conhecer hospitais, doentes profissionais e sistemas de vários países. Dedicou também tempo a outro tipo de reportagens. A que mais a marcou foi a viagem de 28 dias num navio pesqueiro no agitado mar Atlântico Norte. Em 1998, a sua reportagem A Condição Humana, com a coautoria de Rodrigues Guedes de Carvalho sobre o Serviço de Urgência, recebe o prémio especial do júri no Festival Internacional de Grande Reportagem, FIGRA, 1998. Em 2009, a sua reportagem Terra Envenenada, dedicada ao tema Ambiente e Saúde, recebe o prémio jornalístico Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis, da Organização Mundial da Saúde. Em 2017, a mesma reportagem foi distinguida com uma menção honrosa na área de jornalismo pela Ordem dos Farmacêuticos. Em 2020, a grande reportagem da SIC, Ensaio sobre a Saúde na Guiné-Bissau, assinada por Dulce Salzedas, Rafael Homem e Luís Gonçalves, foi distinguida com o Prémio de Jornalismo de Direitos Humanos e Integração. Aqui temos, portanto, a nossa oradora, doutora Salcedas. Passo então a apresentar o Dr. Ricardo Mexias, que é presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública. Dr. Ricardo é médico de saúde pública do Departamento de Epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, desde 2013. Presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, foi empossado em 2016, foi reinvestido no mesmo cargo para o triênio 2019-2021, é docente afiliado na área do ensino e investigação da saúde das populações da Nova Medical School, Faculdade de Ciências Médicas, é assistente convidado
da Medicina Preventiva e Saúde Pública da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e do Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da Universidade do Algarve. É vice-presidente da Infectious Disease Control Sections da Europa Public Health Association, cargo que assumiu em 2018. Muito boa tarde, cara professora Dulce Salcedas e caro professor Ricardo Mexias. Passo então a palavra à professora Dulce Salcedas, por favor. Olá, boa tarde a todos, muito obrigada por este convite. Faltava acrescentar aí um pequenino pormenor a esse meu perfil. É que, de facto, estava fechado. Não estão a ouvir-me? Não estão a ouvir-me? Sim. Estava eu a dizer que faltava acrescentar aí uma coisa, um pequeno pormenor a esse perfil, é que de facto a área da comunicação em saúde, depois do jornalismo, é das que eu mais gosto. Eu não falei. E então, o que eu gostava de começar por dizer é que, para nós jornalistas que habitualmente fazem saúde ou que se preocupam e escrevem notícias sobre saúde, das maiores dificuldades que nós temos é muitas vezes em conseguir triar a informação técnica e a informação científica para a população que me vai ouvir e para os cidadãos que me vão ouvir. Eu julgo que é mais ou menos o mesmo que sentem, há bocado a doutora Helga falava nas comunidades rurais, e eu sempre que estou a fazer uma notícia penso que quem me está a ouvir não é o médico, o enfermeiro, o assistente social, o advogado que tem à partida uma maior facilidade em perceber o que eu digo, mas é sobretudo aquelas populações que por razões diferentes umas das outras são populações mais vulneráveis e que é para essas populações que eu posso dar mais ganhos em saúde. Ou seja, quando eu falo ou quando eu escrevo uma notícia que é perfeitamente perceptível e audível por populações vulneráveis, os ganhos que se têm em termos internacionais ou em termos nacionais ou em termos de aglomerado, em termos populacionais, são maiores se essa população perceber o que eu digo do que para uma população que trata tucatulá a minha linguagem ou aquela linguagem para a qual eu escrevi. E essa é uma das maiores dificuldades que eu julgo que existe hoje em dia e existem em todas as sociedades. Não quero puxar os meus galões, mas de facto eu conheço vários sistemas de saúde do mundo, não só da Europa, mas particularmente da Europa e da África, e uma das maiores dificuldades que existe para nós jornalistas é que os chamados atores da saúde, e quando eu falo em atores da saúde, falo em administradores hospitalares, médicos, enfermeiros, políticos, não percebem que nós somos o extraordinário veículo para a chamada informação em saúde e que essa informação em saúde, se for passada de forma correta, é quase que uma forma de prevenção e uma forma de transformar, de dar literacia às populações. Eu julgo que não é dizer, não é chamar a atenção para os jornalistas, mas os jornalistas podem ser de facto, em todo o mundo e particularmente nas sociedades menos desenvolvidas ou com populações muito vulneráveis, como por exemplo nós temos em Portugal, os jornalistas podem ser usados, e o termo, eu não quero dizer utilizados, quero dizer mesmo usados, como participantes nessa literacia em saúde, e nós sabemos que a literacia está extraordinariamente ligada ao que é a prevenção e a comunicação também. E portanto, este é o primeiro ponto-chave que eu queria falar e que eu acho que é extraordinariamente importante, e tenho muita pena que os atores em saúde não percebam a importância que nós temos como veículo tradutor de informação em saúde. Outra questão que eu gostava muito de falar é, aliás, uma das perguntas que o Dr. Miguel Lopes colocava ali tinha a ver com como é que se lida com, chama muito atenção para isso, como é que se lida com as chamadas notícias falsas, as fake news ou a desinformação, particularmente em saúde.
eu acho que as fake news não é assim um problema tão grande. O que se passa muito em saúde e com estas notícias, que não são notícias falsas, mas que são notícias que não estão corretamente explicadas ou que não são notícias corretas, é a forma diferente que cada um de nós tem de lidar com o desconhecido. Eu traduzo isto. Quando há vamos imaginar uma qualquer descoberta científica em que o seu autor, o autor desse trabalho, tende, o que é perfeitamente normal, a explicar e a falar dessa descoberta, desse êxito, de forma técnica. O que eu repito, é de facto muito normal, porque é alguém que esteve uma vida inteira, e quando se fala numa vida inteira, 10, 15, 20 anos, a utilizar no seu dia-a-dia termos técnicos, dificilmente terá depois, ou é muito mais difícil conseguir criar isso para uma linguagem fácil de perceber para os cidadãos. E as fake news na saúde muitas vezes derivam disso, derivam de uma má percepção da chamada realidade científica. E como é que eu acho que se pode lidar com isto? Eu acho que se pode lidar com isto de uma forma muito simples, explicando. Ou seja, se os atores em saúde, lá estou eu a repetir este jargão dos atores em saúde, os atores em saúde são quem? São todas as pessoas que trabalham na área da saúde ou à volta da área da saúde, tiverem disponibilidade para explicar o que é que aquilo quer dizer, a informação que depois passa para a população em geral é uma informação credível e verdadeira e, portanto, a fake news aqui acaba por diluir-se, ou a informação falsa acaba por diluir-se no tempo e mesmo que fique durante 2, 3, 4, 5 dias, se nós fizermos uma entourage, uma força para que a informação verdadeira se sobreponha a essa, de certeza que depois é a informação verdadeira que vem ao de cima e não a fake news. Há de facto aqui depois uma dificuldade muito grande, é que muitas vezes os jornalistas, e eu falo como jornalista portuguesa, como jornalista europeia, mas também com o conhecimento que tenho, por exemplo, do que é o trabalho dos jornalistas de África e os jornalistas da América Latina, da Ásia, não têm tantas informações e, portanto, não posso falar tanto sobre isso, é que há muitas dificuldades em recorrer às chamadas fontes credíveis. E as chamadas fontes credíveis nem sempre são as fontes oficiais. Ou seja, vamos agora pensar, por exemplo, no caso deste coronavírus. Estou a olhar para o Dr. Ricardo Mexia e estou a pensar. O Dr. Ricardo Mexia não é de todo uma fonte oficial, mas durante esta pandemia foi tida como uma fonte credível. Porquê? Porque é especialista em saúde pública e, de alguma forma, com conhecimentos em epidemiologia e que conseguiu triar e explicar, primeiro aos jornalistas e depois à população, o que é que estava em causa. Mas muitas vezes é muito difícil aos jornalistas encontrarem ou irem ao encontro ou terem respostas destas fontes credíveis. E as fontes credíveis são, quando se fala em, estou-me a lembrar, por exemplo, um tema que me é muito rico, que é o HIV. Quando se fala, por exemplo, em HIV, as fontes credíveis são quem? São os infecciologistas. Não têm que ser obrigatoriamente fontes oficiais. E quando nós pensamos em fontes oficiais, pensamos em fontes governamentais. Também são, quando se fala em dados ou em números oficiais, aí é óbvio que a fonte oficial é, isto é um pleonasmo, mas é de facto a fonte oficial, ou seja, a fonte governamental. Mas esta é uma das maiores dificuldades que os jornalistas têm, um pouco por todo o mundo, mas particularmente nestes 3 continentes que eu falei, que é de ter acesso a esta fonte de informação, chamadas fontes de informações credíveis, que não têm obrigatoriamente que ser fontes oficiais. Aliás, é sempre o mais fácil para um jornalista conseguir, mais fácil no sentido de uma linguagem mais facilitada, falar com o chamado especialista em determinada área, que é a fonte credível, do que com a fonte governamental, porque até mesmo para o público, erradamente, eu sei que é erradamente, tem muito mais
enfim, é mais fácil para o público entender o que é ou acreditar numa chamada fonte credível do que acreditar numa chamada fonte oficial. Podemos falar em preconceito. Também admito que haja muitas vezes aí algum preconceito, mas o facto é que isto acontece. Depois, há aqui depois no meio de tudo isto uma coisa extraordinariamente importante, que é o tipo de comunicação que nós temos que ter uns com os outros. E muitas vezes o que acontece é que a comunicação que nós temos em saúde não é a comunicação mais eficaz. Muitas vezes o que acontece, aliás, nós vimos agora nesta pandemia, nesta fase pandémica que estamos a viver todos um pouco por todo lado. Eu estou a falar no caso português, mas eu julgo que mesmo nos países africanos se sente o mesmo. Eu estou a falar para a doutora Hélia em Angola, provavelmente também. Eu recordo-me, por exemplo, que com o confinamento, no início do confinamento, houve uma mensagem, uma frase que ficou marcada para todos nós, que é o fica em casa. Aquela frase foi uma frase chavão. Ninguém se vai esquecer daquela frase, e o facto é que aquela frase obrigou-nos a ficar em casa, ou levou-nos a ficar em casa. Quando se falou no desconfinamento, que mensagem é que nós guardamos do desconfinamento? Eu já pensei muito sobre isso e não encontro nenhuma mensagem. Portanto, não houve nenhuma mensagem forte que nos levasse a desconfinar. Eu tenho, por exemplo, já falei várias vezes, aliás, já escrevi até sobre isto, que tem a ver com a proibição dos ajuntamentos em Portugal. Portanto, em Portugal estão proibidos os ajuntamentos com mais de 100 pessoas, em Lisboa 10, nas 19 freguesias que estiveram até hoje, ou não sei se ainda vão continuar a ficar ou não, em situação de alerta, 5 pessoas. Mas ora bem, estes 5, 10 e 20 pessoas, tal que limita os ajuntamentos, é com ou sem máscara? É com ou sem distanciamento social? O que eu acho é que as pessoas não sabem. Portanto, quer dizer que a mensagem não passou. E esta mensagem é extraordinariamente importante quando se fala em comunicação em risco de saúde ou de risco em saúde, sobretudo numa pandemia. As pandemias, as doenças, a saúde têm que ter frases fortes e simples, que era para que todas as pessoas percebam. Quando as pessoas percebem essa frase, as pessoas preservam a sua saúde, ou seja, previnem-se e conseguem ganhos em saúde. Quando a mensagem que passa não é uma mensagem perceptível, e isto acontece quer quando estamos a falar em comunicação de grupo ou comunicação grupal, quer quando estamos a falar em comunicação individual. Estou a falar, por exemplo, ou estou-me a lembrar, por exemplo, da comunicação interpessoal médico-utente, o enfermeiro-utente. Todos nós brincamos, eu particularmente, e os meus colegas jornalistas que fazem saúde, brincamos muito com um caso que eu, nestas circunstâncias, gosto muito de contar, que tem a ver com uma situação que aconteceu no início, ou seja, no meu início do trabalho em jornalismo, e que tem a ver com o facto de um dia um jogador de futebol ter feito uma fratura num ossinho da mão, um metatarso. E então o jornal A Bola, na altura não havia online, o jornal A Bola pôs em parangonas, em manchetes, dizendo, a Bola, estamos a falar da Bola, já não lembro quem era o jogador de futebol, dizia XYZ fraturou o metatarso. Ora, nesse dia, uma série ou um grupo grande de adeptos do Benfica juntaram-se às portas do Estádio da Luz. Porque para eles o metatarso e a fratura do metatarso era uma coisa tão extraordinária que todos eles imaginavam que esse jogador não podia continuar a jogar até ao final da época e que não ia jogar até ao final da época. Houve um médico que nessa altura trabalhava no Benfica, que era o Dr. Bernardo, e que explicou à tarde, isto aconteceu de manhã, e portanto à tarde, à porta do Estádio da Luz, explicou o que era o metatarso. Explicou de uma forma muito simples. Ele disse, é um ossinho da mão. E quando ele criou esta informação de fratura do metatarso para partir um ossinho da mão,
toda a gente percebeu e todas as pessoas foram para casa e hoje, juntamente à porta da luz, acabou. Isto, eu conto esta história e gosto muito, e nós jornalistas, tal como eu dizia, brincamos muito com isto, jornalistas que fazem saúde, brincamos muito com isto, tal como brincamos, por exemplo, com a brincadeira do castrol, que é colesterol, e de facto é preferível que as pessoas percebam, mesmo que chamem castrol, do que as pessoas não percebam e nem sequer consigam perceber o que é o colesterol. Bom, o que é que eu queria dizer? Isto tudo para contar que, ou para me repetir ou para me insistir, que a facilidade ou tornar fáceis as mensagens em saúde é provavelmente a forma mais fácil, é um pleonasmo mais um, mais fácil de chegar às populações e de conseguir aquilo que eu acho que todos nós queremos, que é, por um lado, ter uma boa comunicação, que leve a uma boa prevenção dos cidadãos e que os ensine, ou seja, que aumente a literacia que todos nós temos em saúde. Muito obrigada, doutora Dulce. Passamos já para o doutor Ricardo Mexia. Por favor, doutor. Muito boa tarde a todos. Cumprimentar a doutora Helga Freitas e a professora Maria Rosário Martins, moderadoras, e cumprimentar também a doutora Dulce Salzedas por partilhar este espaço aqui sobre comunicação em saúde. E começar por fazer aqui uma declaração de interesses. Eu não sou especialista em comunicação em saúde, ou seja, fruto desta pandemia, acabei por ter mais visibilidade nesse sentido e, portanto, tive também a oportunidade de aprender imenso nesta área. E, portanto, saúdo muito aquilo também que foi dito pela doutora Dulce logo no início, da diferença entre o que é fazer jornalismo em saúde e fazer comunicação em saúde, porque não são exatamente a mesma coisa. E muitas vezes até da parte de quem tem responsabilidades, das estruturas do Ministério, governamentais, independentemente do país, confunde-se muito aquilo que é uma assessoria de imprensa com a comunicação em saúde. E não são, de facto, a mesma coisa e têm técnicas concretas e diferentes. E, portanto, isso leva, às vezes, que haja alguns equívocos e que levam a que talvez a comunicação não chegue da forma ideal às pessoas. E, de facto, esta pandemia veio demonstrar que a comunicação tem aqui um papel-chave. Sabemos que a doença é uma doença transmissível de pessoa a pessoa e, portanto, aquilo que as pessoas fazem, os seus comportamentos, as suas escolhas, têm aqui um papel fundamental. E, portanto, a questão da comunicação, enquanto mecanismo para tentar fazer com que as pessoas adotem comportamentos mais seguros, mais saudáveis, tem seguramente aqui um papel determinante. É evidente que a pandemia só se controla aqui com 3 eixos, diria, portanto, com os cidadãos, as pessoas, com os tais comportamentos mais seguros e mais saudáveis. Tem a componente dos diversos operadores económicos, das diversas atividades que têm que encontrar soluções para minimizar o risco e depois, naturalmente, também o Governo, os Estados têm que dotar os países da capacidade de resposta, dos meios para combater o problema. E, portanto, há aqui seguramente muito espaço para a comunicação em saúde. E diria que comunicar saúde, comunicar o risco, é parte da gestão do risco. E é fundamental que nós façamos essa gestão do risco e que isso aconteça. E temos assistido no palco nacional e internacional a alguns equívocos em relação a estas questões. Tem havido vários exemplos daquilo que tem sido decisões ou comunicação pouco assertiva e que tem levado a comportamentos até não só de maior exposição a risco, mas até de comportamentos que eles próprios são geradores de problemas de saúde. Estou-me a lembrar, por exemplo, quando o presidente norte-americano aborda uma questão que é quase inusitada da questão da lexívia a ser administrada para combater o Covid-19. E, acredite-se ou não, e diríamos quase todos, se calhar, que a interpretação do que ele estava a dizer não era literalmente a administração de lexívia, mas houve episódios nos Estados Unidos de pessoas que efetivamente o fizeram. E, portanto, temos que ter muita cautela, e particularmente quem tem responsabilidades tem que ter muita cautela na forma como comunica e o que comunica. E nesse sentido, há aqui um conjunto de equívocos também que têm que ser desfeitos. O que nós temos assistido muitas vezes é uma mistura entre aquilo que é o discurso técnico e o discurso político. E portanto, quer os políticos a apropriarem-se de um discurso técnico, e que a mim não me choca que o façam por vezes, mas não o devem fazer porque às vezes nem dominam bem todos os conceitos.
e isso pode gerar também equívocos por parte da população. E depois caberá também aos técnicos fazer aquilo que é uma comunicação muito clara de conceitos técnicos, mas que cheguem às pessoas e que sejam perceptíveis pelas pessoas. E isso não é de todo muito fácil. Mas tem havido, de facto, este equívoco e eu julgo que era importante destrinçar entre estas duas componentes. E, portanto, a questão da comunicação do risco e da comunicação em geral, no contexto das pandemias, é particularmente difícil. E eu ia-me socorrer até de um documento da Organização Mundial de Saúde, que precisamente prevê aquilo que são os passos para fazer uma boa comunicação de risco. E esse documento da OMS divide, a traços largos, os problemas da comunicação de risco no contexto de emergências de saúde pública em 3 dimensões. Por um lado, a questão da confiança e da comunicação com as pessoas afetadas, tem a componente de integrar a comunicação de risco naquilo que é a estrutura normal de resposta a uma pandemia e depois elenca também um conjunto de práticas de comunicação de risco que importa serem adotadas. E isso passa, começando pelo princípio, a questão da confiança é fundamental. Ou seja, nós temos que confiar que quem nos está a transmitir a informação é credível, já aqui foi dito, e obrigado também à doutora Dulce pelas simpáticas palavras em relação à questão da credibilidade, mas é fundamental que as pessoas percebam que quem lhes está a transmitir a informação o está a fazer de forma clara, transparente e sem outros interesses que não os da saúde das populações. E eu diria que até a minha experiência, partilho aqui um exemplo concreto, é que tipicamente eu, enquanto médico, enquanto técnico, enquanto cientista, tenho muito mais uma abordagem muito mais conexa com os canais de informação, com os canais mais técnicos também. Mas o que acabou por acontecer é que acabámos por entrar muito no terreno também do entretenimento, porque aqueles programas da manhã são aquilo que efetivamente chega às pessoas, é o que as pessoas assistem. E, portanto, essa entrada também nestes programas ditos mais de entretenimento também é muito importante. E é importante que quem o faça, também o faça com credibilidade e com a tal confiança. E, portanto, isso é seguramente um aspecto fundamental. Depois há um aspecto que é transversal a qualquer emergência e nesta em particular isso foi notório. É que nós estamos a lidar com um contexto de tremenda incerteza. Portanto, nós conhecemos esta doença há 7 meses, sem prejuízo dos outros surtos anteriores de SARS, exatamente, e o MERS também, mas temos muita incerteza. E houve aqui uma dificuldade, por vezes, de transmitir isso às pessoas e assumir que há coisas que nós, de facto, não sabemos e que estamos a aprender à medida que vamos andando. E depois houve aqui um conjunto de matérias que, quer porque a comunicação não foi particularmente assertiva no início, mas também porque, verdadeiramente, a situação evoluiu ao longo das semanas, foram difíceis de transmitir. O exemplo paradigmático é a questão das máscaras, em que numa fase inicial não havia, de facto, uma recomendação generalizada e depois se passou a assumir que sim, que tinham um papel a desempenhar no combate ao surto. E eu próprio tenho que assumir que numa fase inicial também defendi que não devia ser generalizado o seu uso, mas depois, fruto da evidência, fruto da constatação que fomos tendo, de facto essa generalização passou a fazer mais sentido. Outro aspecto que é fundamental é envolver também as pessoas neste processo de comunicação, ou seja, responder às suas necessidades. Os próprios cidadãos, as organizações de doentes, enfim, há aqui um conjunto de atores, usando também aquela nomenclatura que a doutora Dulce já inaugurou, que têm aqui um papel a desempenhar e que, se sentirem envolvidos, passam eles também a ser embaixadores, passam eles também a conseguir passar a mensagem que, de facto, importa para as populações. Portanto, esta é a parte da confiança, do construir aqui um ambiente de mútua confiança e de transmissão de informação clara e credível é, digamos, o fundamento para toda uma estratégia de comunicação em saúde. Mas isto depois tem que ser alicerçado em todo o resto da estrutura de resposta. E, portanto, não faz sentido que a comunicação em saúde seja uma coisa à parte de quem não está integrado nas equipas. E cada vez mais isso se reconhece que é fundamental que as equipas de comunicação estejam dentro das reuniões em que são tomadas as decisões, em que são feitas as opções técnicas, porque muitas delas têm implicações também do ponto de vista da comunicação. Nós podemos tecnicamente achar que há uma coisa que é fundamental, mas se a comunicação perceber que isto não é passível de ser comunicado com sucesso, talvez tenhamos que encontrar soluções alternativas. Um exemplo que não é agora da pandemia, mas é de um problema de saúde pública anterior. Um dos aspectos que foi fundamental no combate ao ébola foi a inclusão, por exemplo, de pessoas da área da antropologia nas equipas. A componente social,
do contexto em que o próprio surto estava a desenrolar, que implicava que houvesse aqui uma percepção clara da cultura das comunidades, daquilo como é que elas iriam reagir perante estas recomendações. Enfim, no contexto africano, onde decorreu grande parte do número de casos do ébola, imaginar equipas que entram, entre aspas, vestidas de astronauta, não é? Com equipamentos de proteção individual altamente diferenciados por uma aldeia adentro, é algo que não é fácil de aceitar por uma comunidade. E, portanto, a forma como isso depois é comunicado, trabalhado, também tem que ser pensado. A questão dos funerais, por exemplo, que era fundamental, portanto, a não manipulação do cadáver, como é que isto se articula com a comunidade? E, portanto, este aspecto da componente social e de integrar pessoas com diferenciação em comunicação em saúde é absolutamente essencial. Depois temos que ter aqui a questão dos próprios sistemas de informação. E quando digo sistemas de informação, não é só recolher o número de casos e os óbitos e os internamentos. Também a comunicação tem que ter métricas. E nós, às vezes, não temos bem essas métricas. Ou seja, nós comunicamos, mas depois, se calhar, ninguém mede como é que a coisa se está a comunicar. Por exemplo, agora, já no contexto da pandemia, mais até relacionado com o período de maior calor que se viu, havia uma mensagem da Direção-Geral que dizia modere a atividade física. Esta mensagem em si mesmo é uma má mensagem, porque sabemos que Portugal tem até um grande déficit de atividade física. E, portanto, não faz sentido nós estarmos a reduzir ainda mais ou moderar ainda mais essa atividade física. É evidente que o intuito era, perante o calor, perante a adversidade meteorológica, as pessoas resguardarem-se. Mas tinha que se dar ali uma roupagem diferente a esta mensagem, que seguramente permitiria que aquilo que nós queríamos passar, que era reduzir o risco das pessoas terem eventos adversos associados ao exercício físico no contexto do calor, mas que fosse transmitido de outra maneira. E temos, se calhar, que aprender muito também aqui, e estas técnicas particulares, de quem trabalha no marketing, quem trabalha na venda de produtos. Porque, um exemplo muito concreto, em relação aqui ao consumo de álcool. Numa fase inicial, tínhamos um slogan, que muitos de nós reconhecem, que era se conduzir, não beba. Mas se forem ver agora a mensagem mudou. A mensagem agora é se bebeu, não conduza. E isto foi motivado precisamente pela indústria que pretende passar a mensagem, não que as pessoas não devem beber, mas antes que devem, se o consumirem, e naturalmente pretendem incentivar o consumo, devem abster-se de conduzir. E, portanto, estas pequenas diferenças, que na área da comunicação de saúde são fundamentais, têm que ser trabalhadas, têm que ser incorporadas naquilo que é a nossa abordagem. Portanto, temos que ter aqui os sistemas bem oleados neste sentido. Temos que promover formação nesta área. Como digo, eu não sou especialista em comunicação em saúde, fiz agora, se calhar, um bocadinho de formação em serviço, não é? Ou seja, fruto destas solicitações, acabei por identificar algumas coisas que corriam menos bem, e há muitas, e tentei corrigi-las. E, portanto, mais do que isso, temos que apostar a montante. Para mim, seria fundamental que a Direção-Geral de Saúde, e vamos ser também práticos, aquilo que a doutora Dulce disse há pouco é aquilo que é o normal. Às vezes é difícil para as fontes oficiais disponibilizarem alguém para comunicar. Mas só ligam para mim porque essas fontes oficiais não se disponibilizam, não é? E, portanto, provavelmente, se os organismos oficiais tivessem 5, 10 pessoas que tivessem essa capacidade e estivessem mandatadas para tal, podiam perfeitamente, com diferenciação, com capacidade, ocupar esse espaço e comunicar, de facto, as mensagens fundamentais. E, portanto, tem que haver aqui um investimento, de facto, e não é apenas quando temos, entre aspas, a casa a arder, que nos devemos preocupar em recrutar estes recursos. É algo que deve existir sempre na nossa capacitação da resposta. Depois temos a questão dos recursos, não é? Ou seja, a comunicação em saúde também não se faz apenas de forma artesanal, tem que haver aqui dotação de recursos claros e não são só recursos humanos, quer dizer, tem que haver espaço adquirido nos meios de comunicação social, enfim, tem que haver equipas dedicadas, por exemplo, às redes sociais, já lá irei, porque é o tipo de coisa que não dá para ser feito com amadorismo. Hoje em dia as redes sociais são um meio tremendo de chegar às pessoas e que, digamos, limitam um bocadinho aquele papel extremamente importante que os jornalistas têm de ser os mediadores da comunicação, ou seja, o interface entre quem quer comunicar e quem vai receber essa informação. E, portanto, aí o papel dos jornalistas é seguramente fundamental, mas que acaba por agora, com a questão das redes sociais, ficar um bocadinho no sentido... As redes sociais permitem, digamos, retirar esse passo intermédio, mas tem que ter uma estratégia concreta. E passando então àquilo que são as práticas da comunicação de risco, há seguramente a questão do planeamento, que é fundamental e que tem que haver um desenho de qual é a mensagem e o que nós queremos passar. Portanto, não convém muito que nós
vamos a correr atrás do prejuízo, e isso é o que nós temos constatado, é que muitas vezes, em vez de sermos proativos na comunicação, antecipando os problemas, estamos a ser reativos, ou seja, perante um determinado problema que se podia ter evitado, então vamos correr atrás desse prejuízo. E, portanto, há aqui um lugar também para o planeamento e pela estratégia que queremos adotar. Depois temos a questão de monitorizar, ou seja, sabemos, por exemplo, que provavelmente a comunicação, antes de sair para a estrada, entre aspas, deve ser alvo de teste, não é? A questão dos focos grupos, a questão de, antes da comunicação chegar de facto às pessoas, vermos que mensagens é que resulta e o que é que não resulta. É evidente que no contexto de uma pandemia não temos tanto tempo assim para fazer estes procedimentos, mas se eles já estiverem oleados, se calhar conseguimos fazê-lo de forma mais clara. Chegando à questão das redes sociais, não resisto a partilhar convosco também uma experiência muito concreta da associação, que é, nós não somos particularmente dotados na gestão das redes sociais. Mas no contexto da pandemia, houve um conjunto de pessoas que acabou por estar mais desocupada com diversas funções. E contactaram-nos no sentido de saber se podiam fazer alguma coisa para ajudar a resolver o problema, a intervir sobre a pandemia. E, portanto, tivemos o privilégio de contar com pessoas que trabalham muito a área das redes sociais, dos influencers, etc. E que trabalharam connosco pro bono. E, portanto, devo-lhes aqui um agradecimento muito concreto, porque, para vos dar um exemplo, nós não tínhamos conta no Instagram. Hoje é um meio de comunicação muito utilizado por um target importante. E eles, na prática, com a expertise deles, montaram a nossa conta de Instagram em 3 dias e ao 4º dia nós tínhamos 80 mil seguidores. E, portanto, isto é, quem sabe fazer, quando faz com uma estratégia muito clara. E, por exemplo, se nós formos ver, e apenas a título comparativo, se formos ver, por exemplo, o Instagram da Direção-Geral de Saúde, que devia ter muito mais seguidores que nós, eu julgo que não tem ainda 10 mil seguidores. E, portanto, tudo isto implica haver um certo profissionalismo, não pode ser com os recursos que temos à mão. E, portanto, temos que ir buscar os melhores, porque nós temos, de facto, implicações importantes. E, portanto, nesse sentido, é fundamental que vamos buscar os melhores para trabalhar nesta área da comunicação. Monitorizar o que se passa, fundamental, e, portanto, ter as métricas de quantas páginas é que são vistas, qual é que é a métrica de visualização das notícias, que mensagens é que estão a chegar, que mensagens é que não estão a chegar e que têm que ser reforçadas. Portanto, essa monitorização é também fundamental que aconteça. E, portanto, obrigada, a Organização Mundial de Saúde, vou já terminar, dizer que a própria OMS cunhou este termo da infodemia, não é? Ou seja, há aqui um misto de pandemia com informação e o combate às fake news é de facto fundamental porque há um conjunto de informação contraditória, teorias da conspiração a circular. E, portanto, é fundamental que isso seja feito e que haja uma resposta cabal também dos organismos públicos, com responsabilidades em relação a essa circulação de informação menos acertada. Muito obrigado. Obrigada, professor Ricardo. Passo então a palavra à professora Maria do Rosário. Então, muito olá a todos. Vamos então passar a esta questão mais de perguntas e respostas. Vocês têm um fórum onde estão já colocadas algumas questões. Eu vou tentar resumir essas perguntas e fazê-las aos nossos oradores, a quem agradeço muito. As suas palestras foram muito interessantes, diferentes, mas que se complementaram, penso que de forma muito interessante. E agora eu ia fazer algumas perguntas que tenho aqui já dos nossos, das pessoas que estão a assistir a este fórum. E a primeira pergunta eu acho que é uma pergunta que todos nós fazemos e que tem havido agora intervenções até de filósofos, como o Henri Lévy de França, que tem a ver com a questão do medo. E eu penso que esta pergunta poderá ser para os dois, que é, será que o medo relacionado com esta pandemia foi exagerado? Se sim, por que é que acham que isso aconteceu? E, portanto, eu não sei quem é que quer começar, talvez, não sei, Ricardo. Eu posso começar. Esta questão do medo, quer dizer, o medo é uma reação normal dos animais para se protegerem de uma determinada ameaça, não é? E, portanto, o que nós temos que combater é o medo de situações que não são reais ou que não colocam em risco. E, portanto, na minha perspectiva, há de facto aqui muita gente que acha que é um exagero esta resposta, que o impacto de tudo isto será tremendo e que é injustificado. Eu julgo que as pessoas têm que ser... temos que lhes dar a informação para elas tomarem opções avisadas e informadas. E, portanto, essa para mim é a questão central.
acho que devemos dar-lhes informações claras sobre os riscos que correm, sem os minimizar, mas também sem os exagerar. E, portanto, o que nós sabemos é que tínhamos aqui um contexto de particular incerteza e, portanto, ao abrigo até de um certo princípio da precaução, foi necessário implementar um conjunto de medidas. E essas medidas foram as que estavam disponíveis na altura. Não havia outro meio. Naquele momento, nós tínhamos que ter aquelas medidas mais extensas por forma a ganharmos tempo. Ganharmos tempo para evitar que houvesse uma concentração dos casos num determinado período, o tal achatar da curva, e, por outro, para planear a resposta. Se calhar em Portugal acabámos por malbaratar esse tempo que podia ter sido mais útil no planeamento da resposta. Mas sem prejuízo disso, foi muito útil precisamente para que nós pudéssemos adaptar-nos a esta nova realidade. E portanto, enfim, a questão do medo eu percebo, mas acho que mais do que o medo temos é que dar informação clara às pessoas para elas fazerem as suas escolhas. E portanto, se há pessoas que reagem de uma forma com maior ansiedade a essa informação, temos é que lhes dar as ferramentas para que elas possam lidar com isso e encontrar as soluções para reduzir o risco e, simultaneamente, continuarem a manter uma vida que seja dentro do possível normal. Não sei se a Dulce quer acrescentar alguma coisa. Quero. Eu acrescentava, eu concordo completamente com aquilo que o Dr. Ricardo Mexia diz. Eu acrescentava só aqui mais, enfim, quase que um pormenor. Eu acho que, de facto, a informação, eu não estou a falar em comunicação, estou a falar em informação. De facto, o Ricardo há bocado dizia isso e é verdade. Há uma diferença muito grande em informação em saúde e comunicação em saúde. E a informação que foi feita no início, a informação em saúde, e também de alguma forma a comunicação, apontava muito para aquela frase que eu dizia há bocado, que é o fica em casa. Ou seja, a mensagem que passou no início desta pandemia, quer em Portugal, quer no resto do mundo, era uma mensagem extraordinariamente forte. Era uma mensagem com muito desconhecimento à mistura, mas que era uma mensagem muito forte. E essa mensagem e o desconhecimento levou as pessoas, de facto, a ficarem com medo, a ficarem em casa e a terem medo de conviver socialmente. Depois, a partir de determinada altura, quando passou a haver mais informação em relação à pandemia e a este bichinho, a este coronavírus, a esta gente, a informação não foi tão forte. E, portanto, ou a mensagem que passou, quer por fontes oficiais, enfim, e eu acho que esse sentimento que nós tínhamos todos no início, o sentimento do desconhecimento que levou ao medo, ganhou imensa força em nós e alojou-se muito em nós, e depois não tivemos uma mensagem que de alguma forma minimizasse esse desconhecimento e esse medo. Muito bem. Então temos também aqui uma outra questão, que aqui é mais dirigida ao Ricardo Mexia, que é se acredita na hipótese de uma segunda vaga. Portanto, há muitas pessoas que estão preocupadas com esta questão da segunda vaga, lá está as pessoas se calhar mais ansiosas, que já estão a pensar naquilo que vai acontecer quando ainda vamos na primeira e, portanto, era um bocadinho como especialista o que é que acha. Tem que pôr o som, Ricardo. Obrigado. Nós aqui em Portugal assistimos a um fenómeno um bocadinho particular, é que nós tivemos um surto a duas velocidades, não é? O norte e o centro com um determinado comportamento, com um pico significativo no início, mas depois com um número de casos relativamente baixo, e depois aqui na região de Lisboa e Val do Tejo é que tivemos algum aumento no início, mas depois mantivemos, digamos, um número sempre mais ou menos regular de casos e que depois acabou por aumentar há cerca de 6 semanas e que agora aparentemente, finalmente, demonstra alguns sinais de estar a reduzir-se. E, portanto, é discutível se isto já foi a segunda vaga ou não. Agora, o que nós sabemos é que vamos ter um inverno difícil, porque há atividades que nós não retomamos ainda, e, por exemplo, estou a pensar na atividade letiva, e o potencial que isso encerra é importante. E se enxertarmos esta questão e a ocorrência da pandemia às doenças tipicamente do inverno, e que sabemos que muitas vezes colocam os nossos sistemas e serviços sob bastante pressão, podemos ter aqui condições reunidas para que isso possa verificar. E se atentarmos ao que está a passar-se, por exemplo, no Hemisfério Sul, em alguns países já, como o caso da Austrália, apesar de não ter uma magnitude assim tão grande, eles já estão a ultrapassar situações desse género. Portanto, eu acredito que é possível que exista uma segunda vaga e, portanto, é tão importante o tal planeamento para essa segunda vaga, também na componente da comunicação. Obrigada. Agora também penso que é uma questão interessante e que está ligada, pode ser feita aos dois, que tem a ver com a tal estratégia que nós tínhamos falado. Se acham que a nível nacional, em Portugal, se houve de facto uma estratégia sobre que tipo de comunicação fazer
e isto liga-se muito àquela questão de será que os políticos devem falar de assuntos médicos e dar a sua opinião, por vezes contrária às informações dos técnicos, ou seja, quem é que deve comunicar no fundo com a população? Devem ser os políticos que não são da área da saúde, à partida, ou devem ser os técnicos que estão mais, digamos, dentro dos assuntos da área da saúde? Isto tem a ver, obviamente, com a estratégia de comunicação, portanto há aqui umas tantas questões ligadas a isto. Eu acho que tem que haver uma separação entre essas duas realidades. Os técnicos comunicam questões que são técnicas. Os políticos tomam decisões que, em teoria, e é desejável que sejam fundamentadas em opções técnicas ou fundamentadas tecnicamente. Agora, as coisas têm que ser claras, têm que ser separadas. Um exemplo, o Conselho Nacional de Saúde Pública português reuniu e decidiu que não recomendava o encerramento das escolas. O Governo, no dia a seguir, entendeu o contrário. Na minha opinião, até bem. E, portanto, aqui houve total transparência. Os técnicos tinham uma recomendação, os políticos decidiram ao contrário. Cada um assume as responsabilidades de ambas as questões, com transparência. O problema que temos assistido mais recentemente é que esta separação não é clara. Nós não percebemos o que são recomendações técnicas e que têm, por si só, indicação, ou aquilo que são justificações técnicas para decisões políticas que se calhar não têm justificações técnicas assim tão robustas. E, portanto, este é o problema. E, portanto, temos é que separar as águas. Os políticos têm, e foi para isso que foram eleitos, a função de decidir. Os técnicos têm a função de monitorizar e avaliar e propor soluções. Caberá depois aos políticos tomar as decisões e assumir as responsabilidades por isso. Para mim, a questão é tão simples como isto. Aqui, acabamos por ter uma certa confusão entre estas realidades, o que não ajuda precisamente também à comunicação. Porque depois temos o exemplo paradigmático eram as reuniões do Infarmed, que entretanto não percebemos bem se acabaram ou não. É que quando quem cá chegava fora falava eram os políticos, parecia que tinham estado vários deles em reuniões diferentes, não é? E, portanto, cada um tinha tido a sua perspectiva do que lá se tinha passado. Outro exemplo agora, que me causa até pessoalmente alguma preocupação, é que como não estão a permitir aos médicos de saúde pública que estão no terreno comunicar sem terem 10 mil autorizações das ARS, o que acaba por acontecer é que temos os autarcas a fazer a comunicação de risco. E também, se os médicos de saúde pública às vezes têm dificuldades, seguramente que os autarcas não estão mais bem treinados para essa função. Atenção, realçar que as autarquias têm aqui um papel fundamental, não o estou de modo nenhum a pôr de parte. Agora, do ponto de vista da comunicação, devem de facto ser pessoas com mais experiência na área da saúde a fazer essa comunicação, e não o contrário. Muito obrigada. Dulce, tem que pôr o seu microfone. Já está? Já está. Já está. Por acaso tenho uma opinião ligeiramente discordante da do Ricardo, que eu acho que obviamente que o que é técnico cabe aos técnicos, o que é político cabe aos políticos. Agora, o que eu acho também é que há mensagens que devem ser consensuais entre técnicos e políticos, particularmente quando esses políticos são ou entram no grupo dos chamados opinion leaders. E a maior parte deles são. Ou seja, a mim não me custa absolutamente nada ver, e acho que devia acontecer um Presidente da República, um Primeiro-Ministro, um líder ou 2 ou 3 líderes partidários, vincarem e passarem a mensagem. Obviamente que tem que ser uma mensagem muito bem trabalhada, que lhes é passada por técnicos em saúde, não é? Portanto, se essa mensagem for uma mensagem importante, chega muito mais rapidamente à população. Portanto, eu aí não discordo, não em absoluto, mas discordo em parte com o Ricardo. Agora, em relação àquilo que o Ricardo dizia, por exemplo, dos médicos de saúde pública, enfim, têm que pedir 4, 5, 6 e 7 graus, têm que passar por 4, 5 e 6 e 7 graus para conseguirem ter autorização para falar, o que é de facto muito mau, mas o que é pior é que isso acontece, não é o que acontece em todas as administrações regionais de saúde. Isso mostra mais uma vez uma coisa que não tem a ver com a informação em saúde, que não tem a ver com comunicação em saúde, mas que tem a ver com a comunicação interna das instituições ligadas ao Ministério da Saúde e à Direção-Geral de Saúde, ou seja, a comunicação não é igual. A Administração Regional de Saúde do Norte trabalha de uma forma, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo trabalha de outra, do Alentejo de outra, do Algarve de outra, e isto acaba por trazer alguma insegurança às populações.
Era aquilo que eu há bocado queria dizer, e se calhar não fui muito clara na minha primeira, na minha primeira participação, é que muitas vezes esta conflitualidade e esta dissonância entre a informação que as várias entidades dão, acabam por criar uma enorme insegurança nas populações, o que não é bom nem para aquilo que todos nós queremos, que é uma boa prevenção em saúde e uma boa literacia. Muito obrigada. Doutora Helga, nós temos aqui um conjunto de pessoas que estão muito interessadas em ouvir falar da experiência de Angola, um país africano que tem um cenário bem diferente daquele que nós estamos a viver na Europa e sobretudo em Portugal, e também acreditam que este tema seja, enfim, abordado se calhar de forma diferente. Então eles gostavam de conhecer a experiência desta forma de comunicar em saúde em Angola. Será que está disponível para nos falar um pouco sobre esse assunto? Claro que estou. Já tirei. Claro, eu vi aqui uma pergunta de facto dirigida a mim, mas sim, nós neste momento, e como vi aqui as questões, estamos a tentar mudar também um pouco a estratégia. E como muito bem disseram o Dr. Ricardo Mexias, é fundamental as pessoas, cada família, fazer parte desta estratégia. Neste momento estamos a fazer isso. Nós vamos começar, de facto, porque não tínhamos colocado, e como sabe, nós ainda estávamos a utilizar a quarentena e o isolamento institucional, ainda estamos. Isto causa alguns constrangimentos em termos mesmo de recursos financeiros para o Estado e por variadíssimas razões. Nós estamos agora neste momento a trabalhar com as administrações municipais e com os governos provinciais para os municípios começarem a assumir isso e irmos até comissões de moradores. E essas comissões de moradores vão ter que nos apoiar, no sentido em que eles é que nos vão apoiar em monitorizar as pessoas assintomáticas e sem sintomatologia, por um lado. Por outro lado, também vão nos apoiar na tal comunicação de risco. E vamos tentar, porque é fundamental cada pessoa, cada família conhecer os riscos e saber de facto como prevenir a ela, a família, a comunidade, a província, o país. Passa por aí, de facto, nós achamos passa por aí a estratégia. E pensamos que seja esse o grande sucesso, porque enquanto não tivermos tratamento tão cedo, não houver vacina, portanto cada pessoa tem que assumir esse papel na sociedade de responsabilidade, de proteção de si, da sua família, da sua comunidade. Muito obrigada, doutora Helga. Doutor Ricardo, também temos aqui um conjunto de perguntas. Agora estamos, exatamente, agora está na altura de... nós vamos pedir também para os nossos participantes serem mais ativos também neste seminário, para responderem, se estiverem interessados, a um pequeno questionário, que depois no fim vamos divulgar os resultados, que tem a ver quais são, na atualidade, no seu entender, os maiores desafios na comunicação em saúde. E então é para cada um selecionar as 3 mais importantes. A primeira tem a ver com a definição de estratégias e canais adequados aos grupos vulneráveis, e aqui grupos vulneráveis são os imigrantes, as pessoas que vivem em zonas rurais e isoladas, pessoas que têm, por exemplo, muito baixa escolaridade. A tradução pode também ser a tradução de conceitos e números em informações facilmente perceptíveis e úteis, o combate à desinformação, notícias falsas e recomendações sem fundamento científico, acesso à informação fidedigna, rigorosa e credível, cansaço provocado pela saturação de constantes notícias e falta de confiança nos dados transmitidos.
Para participar neste questionário tem que ir apenas a este site, www.menti.com, utilizar o código 21720 e depois selecionar as 3 mais importantes. Portanto, vamos dar um bocadinho para os nossos participantes poderem preencher e depois vocês já estão a ver no vosso ecrã as pessoas que estão a responder e a que tipo de perguntas estão a responder. Vamos continuar então aqui também com mais algumas perguntas que eram dirigidas, então tínhamos aqui assim ao Ricardo Mexia, que tem a ver, falamos muito desta questão da comunicação do risco, que eu para mim, por exemplo, acho que é uma coisa fundamental. Eu tenho a ideia que as pessoas por vezes não conseguem identificar o seu próprio risco. Portanto, o meu risco não é igual ao da minha mãe, ou ao do meu filho, ou do meu neto, não é? Ou se calhar do sítio onde eu resido, etc. Então, há aqui uma pergunta que diz que pergunta que informações é que o Dr. Ricardo Mexia considera que são essenciais para cada um de nós poder avaliar o seu próprio risco e se ele considera que esta informação está facilmente disponível. Eu acho que a informação não está facilmente disponível, até porque não é facilmente enquadrável. Agora, ainda recentemente houve uma série de tabelas, uns esquemas, umas infografias, onde isso estava espelhado, ou seja, as pessoas podiam ver o risco de ir ao supermercado, o risco de ir a um concerto, o risco de estar numa sala a trabalhar com outra pessoa, como atividades de maior ou menor risco. Eu acho que o fundamental é nós termos a capacidade de passar às pessoas de que maneira é que podem minimizar esse risco. É evidente que os grandes ajuntamentos de pessoas representam um risco importante, mas se eu tiver maneira de manter um distanciamento físico, utilizar a máscara, manter uma boa higiene das mãos, tendencialmente posso minimizar esse risco até um nível aceitável. Depois também dependerá intrinsecamente do meu próprio risco. Uma coisa será seguramente um jovem saudável de 25 anos, outra coisa será uma pessoa com 70 anos e com várias comorbilidades. Sendo que é importante também passar esta mensagem, os jovens não estão isentos de risco. E este talvez foi também uma das mensagens que houve mais dificuldade em passar, porque como nós tínhamos, apesar de tudo, numa fase inicial, um número relativamente reduzido de casos, tínhamos poucos casos graves nestes grupos mais jovens. Mas à medida que nós fomos acumulando casos, essas situações também foram surgindo. E, portanto, é importante que as pessoas tenham percepção de que, apesar de mais jovens, têm um risco menor, mas não é nulo. E portanto, nesse sentido, eu acho que é importante que as pessoas tenham essa percepção e que façam também as suas escolhas em função disso mesmo, ou seja, do próprio risco intrínseco e das atividades que eventualmente queiram praticar. Portanto, a conjugação desses 2 fatores poderá dar mais informação para a pessoa de fazer uma decisão informada. Eu queria fazer também, no âmbito ainda desta discussão, sabemos que há um conjunto de pessoas que estão muito preocupadas quando em setembro iniciarem as escolas. E há a preocupação, por exemplo, dos professores, não é? Os professores do ensino secundário, que estão com muito receio e certamente por causa desta questão, se calhar, da gestão de risco não estar bem comunicada, que estão com muito receio, dada a sua idade. Nós sabemos que os nossos professores são de uma idade muito envelhecida, portanto estão com receio de ficarem contaminados nessa altura. Eu gostava que com certeza conhece literatura sobre o assunto, eu também andei à procura, se existem muitos exemplos de alunos que tenham contaminado os professores. Eu acho que é uma mensagem que ainda não tem passado muito, e eu andei a tentar ver se havia esta resposta e ainda não a encontrei. Não sei o que é que nos pode dizer sobre isso, porque eu sei que é uma angústia de muita gente. Eu julgo que, quer dizer, há grupos profissionais que têm seguramente uma exposição maior, não é? Ou seja, quando estamos a falar bem, já nem vou falar dos profissionais de saúde, naturalmente, mas desde os profissionais dos transportes públicos, enfim, há aqui um conjunto de profissionais que têm um risco muito mais exacerbado, não é? E portanto, nesse sentido, eu diria que na evidência portuguesa, tanto quanto sei, há poucos exemplos. Numa fase inicial houve uma professora que adoeceu, logo nos primeiros casos, aqui na zona periférica de Lisboa, mas esse se calhar é um exemplo muito esporádico. Será seguramente bastante raro, até porque as atividades letivas foram interrompidas e, portanto, nem sequer houve oportunidade disso poder acontecer. A retoma que houve foi principalmente dos anos mais avançados, que são tendencialmente
já adolescentes com uma capacidade de cumprimento das regras bastante relevante, não é? Portanto, tendencialmente o risco poderá ser mais baixo. Agora, o que vai ser importante é adotar as estratégias que minimizem esse risco. A diminuição da lotação, o distanciamento físico, encontrar o desfazamento de horários. Tudo isto, naturalmente, implica recursos, porque provavelmente terá que se duplicar o número de horas letivas. Enfim, há aqui um conjunto de realidades que têm que acompanhar esta minimização de risco, que seguramente não é fácil. Agora, também não me parece que seja absolutamente impossível essa retoma das atividades num contexto de minimização de risco. Repare, é insustentável pensar que nós vamos manter esta situação 2 anos. Portanto, vamos ter que encontrar maneiras de lidar com este problema, porque ele não vai desaparecer subitamente, quer dizer, não acreditamos que isso vá acontecer, não é? Portanto, até termos uma solução definitiva, ou uma vacina, ou uma terapêutica eficaz, ou a tal imunidade de grupo, seguramente em que ainda estamos longe de qualquer uma dessas realidades e, portanto, vamos ter que adaptar aquilo que é o nosso funcionamento das mais diversas atividades, por forma a que elas possam ter lugar, protegendo naturalmente aqueles que são indivíduos de maior risco. Muito obrigada. Também temos aqui um conjunto de perguntas que têm a ver com o investimento na promoção da saúde. E isto também se tem falado muito em Portugal. E então eles querem perguntar, eles dizem que só informar não muda, não é? Muito rapidamente, mas que também há que investir na promoção e saúde. O que é que os 2 painelistas que nos falaram hoje acham desta questão, sobretudo no caso de Portugal, se tem investido o suficiente na promoção da saúde? Posso? Não. Eu tenho uma resposta que é não, obviamente. Aliás, 2% do orçamento, apenas 2% do orçamento da saúde é para prevenção e promoção. E, portanto, quando se fala em 2%, percebe-se perfeitamente que as campanhas de prevenção e aquilo que se tem feito em termos de promoção de saúde ou de prevenção tem sido muito pouco. Mas eu só queria, se me permitisse, professor Maria do Rosário, só queria acrescentar mais uma coisa àquilo que o Dr. Ricardo Mexia disse há pouco a propósito do risco, da sua pergunta, do risco professora barra alunos ou alunos versus professora. Se eu bem me lembro, não há nenhum caso em Portugal de nenhuma professora, nenhum aluno que tenha infectado a professora. Aquele caso que o Ricardo Mexia há bocado falava, do início, o caso ali da Amadora, foi a professora que vem infectada de fora. Portanto, é um caso importado e aconteceu foi o contrário. Foi a professora que infectou os alunos. E no Algarve também aconteceu isso. Exatamente da mesma forma, que eu saiba, e eu nestas coisas sou muito exigente e muito insistente, estou constantemente a perguntar, não há para já nenhum caso de nenhum professor que tenha de alunos que tenham infectado professores. Acho que exatamente o contrário. Ou funcionários, ou então em casa os pais, ou o contrário, ou professores, alunos infectarem funcionários e professores não. Mas deixe-me só dizer mais uma coisa muito rápida e depois passo a bola ali ao Dr. Ricardo Mexia. Em relação a essa questão da promoção, do pouco que nós investimos, basta, por exemplo, ver, e não me leva a mal essa sua pergunta, e as respostas que o Dr. Ricardo Mexia deu, deviam ser dadas, sem perguntar, deviam ser, uma forma proativa, prestadas pela Direção-Geral de Saúde. E quando eu falo Direção-Geral de Saúde, não falo, eu insisto, na Diretora-Geral de Saúde ou no Subdiretor-Geral de Saúde. De facto, e o Dr. Ricardo há bocado dizia, a Direção-Geral de Saúde, sobretudo numa altura destas, numa pandemia destas, devia ter um grupo de especialistas que estivessem determinadamente e constantemente disponíveis para tirar as dúvidas às pessoas, porque o facto é que nestes últimos 7 meses as dúvidas avolumaram-se e depois o que aconteceu também nesta pandemia, que foi uma coisa diferente do que aconteceu noutras pandemias, é que a ciência, nós não podemos dizer que foi feita uma boa ciência, não é? Com a não necessidade de validar os artigos científicos que são colocados nas revistas científicas, nós temos um avolumar de estudos que são publicados e que depois são desmentidos por outro estudo a seguir. Portanto, a confusão que isto cria e que tem criado na cabeça dos cidadãos é uma confusão enorme, e se não houver ninguém do outro lado que assente as ideias e que explique o que é que está a acontecer, a insegurança e aquilo que nós queremos, lá estou a repetir, aquilo que nós pretendemos todo
todos, que é, ao comunicar os riscos, incitar a medidas de prevenção por parte das pessoas, isso não acontece. Muito obrigada. Também temos aqui uma questão que eu acho que é interessante e que tem-se falado muito ultimamente, que é a questão das pessoas que vão viajar, se devem fazer os testes, como é que funciona. Também penso que a comunicação tem sido aqui um bocadinho confusa, ou seja, faz o teste no aeroporto, quem é que faz o teste, quem é que paga o teste, para que países fazem o teste. Portanto, estavam a perguntar, está aqui um conjunto de pessoas a fazer essa pergunta, talvez ao Ricardo, também à Dulce, falar-nos um bocadinho de, pelo menos no caso português, se há alguma estratégia que seja clara quanto a esta questão, as pessoas que chegam. Eu tenho várias pessoas que chegaram e que não foram testadas, outras que foram testadas e obrigaram-nas a pagar o teste e ficaram muito zangadas, tiveram que pagar 100 euros, outras, enfim, e por aí fora. Portanto, queria que nos falassem um pouco sobre essa questão. E se acham que, de facto, esta forma de agir, de as pessoas terem que fazer o teste para determinados países, nomeadamente dentro da Europa, está certo ou não? É uma estratégia que visa precisamente evitar a importação de casos, não é? E nós temos que, essas regras estão, como bem sabemos, impostas dependendo da situação epidemiológica de cada país. Hoje tínhamos a expectativa, por exemplo, que nós, a Portugal, saísse então da lista de países para a qual, regressando de cá, não é? Que os ingleses já não tivessem que cumprir a quarentena. Não aconteceu. E, portanto, há aqui implicações importantes do ponto de vista económico em relação a essas decisões. Eu julgo que a primeira região nacional até foi a Madeira, que acabou por avançar com a questão dos testes, e os testes dão, enfim, permitem identificar alguns casos, poucos, mas não são a solução perfeita e, portanto, há aqui dificuldades que nós temos que ultrapassar. É evidente que é uma estratégia, a questão dos custos, quem é que assume esses custos, enfim, quem tinha que se vacinar, por exemplo, para alguns destinos e fazer a vacina contra a febre amarela, também não questionava quem é que assumia esses custos, não é? E, portanto, isso era uma questão que já estava mais ou menos instituída. Aqui não é bem uma vacina, é digamos, um diagnóstico laboratorial. Mas, de qualquer forma, tem a ver até mais com questões normativas de cada país e imposições que colocaram e que devem ser cumpridas. Por exemplo, no caso concreto da Madeira, quem tenha um bilhete marcado para a região poderá fazer o teste ou no continente, em alguns laboratórios que estão contratados, ou à chegada a fazer o teste lá e não lhe é cobrada esse custo. No caso da chegada aqui ao continente, vindo de algumas proveniências, as pessoas têm, de facto, ou trazer já um teste feito e assumir os custos na origem, ou então pagam à chegada. Portanto, são questões que têm a ver precisamente com a redução do risco e identificar de forma precoce potenciais casos. Na minha perspectiva, há aqui dois aspectos complementares a isso e que devem ser reforçados. Por um lado, a questão dos PLCs, ou seja, os Passenger Locator Cards, que cada pessoa deve preencher para que, caso surja uma situação de um caso confirmado a bordo, facilmente as pessoas possam ser contactadas e, mais do que isso, as pessoas ser-lhes entregue um folheto. Porque hoje em dia não é crível que um habitante do planeta não saiba o que é o Covid, independentemente de onde venha. Mas o que é notório é que se eu chegar a um país que não conheço e que não conheço o sistema de saúde, eu não sei o que é que devo fazer. E, portanto, um pequeno folheto a ser entregue a um migrante, ou um viajante, um turista, para que ele saiba que, se acontecer, eu começar com sintomas, o que é que devo fazer, eu acho que isso lhe permitia, provavelmente, aumentar a confiança de quem chega e identificar de forma precoce alguns casos que possam andar, digamos, possam surgir no contexto desse grupo, das pessoas que viajam. Portanto, era digamos, uma sugestão que permitiria, talvez, reforçar também esta nossa capacidade precoce de identificar estes casos. Ricardo, desculpe, eu não tenho a certeza, mas eu acho que esses folhetos são entregues no aeroporto. Se não agora, pelo menos no início da pandemia foram, e o aeroporto está cheio em 3 línguas, salvo erro, de cartazes com informações para o que é que as pessoas devem fazer se necessitarem de ir ao hospital ou ao centro de saúde, ou se acharem que podem estar infectadas, suspeitarem que podem estar infectadas com coronavírus. Eu julgo que esses folhetos foram distribuídos no contexto inicial e particularmente para quem vinha da China, não é? No contexto eram até em mandarim, não é? Que era uma das línguas que existia. Mas é uma realidade que, entretanto, está absolutamente ultrapassada. Enfim, uma à parte. O nosso inquérito epidemiológico, hoje, que ainda é feito, tem perguntas que, de facto, são já hoje bastante anacrónicas. Pergunta se a pessoa veio da China,
e que hoje, quer dizer, não é propriamente um risco muito grande, porque não tem assim tantos casos lá, tanto quanto sabemos, e também pergunta se a pessoa teve contacto com camelos, o que no contexto atual não faz particular sentido, mas é uma herança da questão do MERS, não é? Enfim, portanto, também tem que haver aqui uma capacidade de atualização destas ferramentas de uma forma célere, não é? Muito bem, eu acho que nós ainda temos aqui espaço para uma última pergunta ou um último comentário que também me pareceu aqui interessante no fórum, que tem a ver com esta questão da zona de Lisboa, não é? Portanto, aqui há um participante que pergunta, será que a comunicação foi responsável por este grande volume de contágios na zona de Lisboa? Será que a comunicação foi adequada em termos culturais, sociais e psicológicos? E eu acho que esta questão é bastante importante porque tem vindo, há muitas pessoas a perguntar, não é? Porque é que na realidade está a demorar tanto tempo na nossa zona metropolitana de Lisboa o problema a ser resolvido, quando no Porto, comparam-nos sempre com o Porto, quando esquecem-se que a nossa realidade, eu acho que é completamente diferente em termos, nomeadamente, culturais, socioeconómicos, etc., que a nossa zona da região metropolitana de Lisboa tem características muito próprias. Então, gostava de os ouvir falar sobre esta questão. Será que acham que a comunicação foi adequada ao público-alvo na realidade? Posso começar? Óbvio, deve. A resposta que eu estou quase a dar, assim, repentinamente, é não foi adequada, mas prefiro não dizer não e deixe-me dizer uma outra coisa. O que eu acho é que a comunicação que nós fazemos em Portugal não é uma comunicação estudada para os nossos grupos-alvo, quem é que nós queremos atingir. E fizemos uma comunicação nacional igual para toda a gente. E, de facto, a área metropolitana de Lisboa não é igual à área metropolitana do Porto, nem é igual à área metropolitana de Faro ou do Algarve. A nossa região metropolitana de Lisboa, particularmente a área metropolitana de Lisboa e naqueles concelhos à volta de Lisboa, os grupos sociais são completamente diferentes da forma como se vive no Porto. Nós temos habitações ali, bairros e bairros, onde vivem numa casa com 2 assoalhadas, 7, 8, 9, 10 pessoas, ao que ao partir ainda invalida quase por completo o facto de, se houver um infectado naquele aglomerado familiar, poder fazer um isolamento junto a 8 pessoas, porque com 8 pessoas a viver em 2 quartos é quase impossível fazer um isolamento, e portanto eu acho que a mensagem não foi bem passada, mas eu agora, enquanto estava a ouvir o Ricardo falar, estava a pensar aqui numa coisa que é, nós também não podemos dizer, e isto pode querer parecer, que a responsabilidade desta má comunicação é apenas da Direção-Geral de Saúde ou do Ministério da Saúde, não é. A responsabilidade desta comunicação é de todos nós, e quando eu digo todos nós, é de todos nós, também minha como jornalista, que tem trabalhado nesta área, mas também de muitos médicos de saúde pública, que são os que estão mais perto das populações. E se calhar andamos todos, eu não sei se estou aqui a dizer alguma asneira, mas muitas vezes questiono-me sobre isto, sobre a informação que nós andamos a passar para as pessoas, será que é mais eficaz? Eu não sei se é. Eu concordo com o que a doutora Dulce acabou de dizer, sem dúvida que temos que melhorar muito a nossa estratégia de comunicação e também a nível local. E seguramente quando nós identificamos alguns focos de doença, e vários deles são aqui na periferia de Lisboa, em comunidades mais desfavorecidas, e portanto há aqui uma componente social que é essencial e que não pode ser ultrapassada, mas que também precisa de uma comunicação específica, não é? Desde a questão da não partilha de máscaras, que parece surreal, mas que aconteceu e que se calhar continua a acontecer, e portanto há aqui um conjunto de realidades que têm que ser identificadas precocemente por forma a intervir sobre elas. E portanto eu também concordo que devia haver estratégias segmentares para determinados públicos-alvo. É importante sinalizar que fala-se da questão do desconfinamento, mas efetivamente uma parte relevante dos casos que nós temos aqui na periferia de Lisboa foram pessoas que mantiveram sempre a sua atividade laboral e portanto não foi agora por passaram a adotar outros comportamentos que a situação ocorreu. E portanto por um lado, é evidente que a comunicação não foi diferente, se calhar mal,
para estas regiões ou para estes grupos, mas, portanto, circunstancialmente haverá aqui fatores específicos da região de Lisboa e Val do Tejo, particularmente da área metropolitana, que complicam a resposta, desde os recursos humanos, que são, de facto, mais escassos, e grande densidade populacional, as questões das desigualdades económicas que a doutora Dulce já fez referência e a dificuldade que há em manter quarentenas ou isolamentos nesses contextos habitacionais, a precariedade laboral, que faz com que muitas vezes as pessoas não se possam dar ao luxo de cumprir uma quarentena e às vezes nem um isolamento, e portanto continuam a ir trabalhar doentes e com o potencial de disseminar a doença para outras pessoas com quem se cruzam nos transportes ou no seu local de trabalho. E portanto aqui seguramente é multifatorial. Se podíamos fazer melhor em termos da comunicação? Seguramente que sim. Portanto, direcionar isto para algumas comunidades é fundamental. Também não podemos ignorar que, no contexto de Lisboa, tivemos diversos surtos na comunidade migrante também. E estes seguramente são muito mais difíceis de contactar, muito mais difíceis de chegar pelos meios habituais. E, portanto, tem que haver uma estratégia também para esses domínios. Agora, quando as pessoas não conseguem sequer fazer os inquéritos epidemiológicos que têm que fazer, torna-se difícil depois ter mão para ainda fazer aquilo que de facto é imprescindível e que devia acontecer, mas que muitas vezes nem sequer têm os recursos para isso, ou até tendo essa percepção, não lhes é permitido. Ou seja, a tal questão de lhes vedarem a possibilidade de comunicar usando os mais diversos órgãos, também compromete um bocadinho esse esforço, que seguramente seria útil também para responder a este problema, que é um problema que continua, não é? É dramático, de facto. Muito obrigada aos dois, acho que está a chegar a nossa hora, já são 4h20. Eu ia pedir agora, se calhar, ao Dr. Miguel Lopes que nos mostrasse os resultados daquele questionário que foi feito aos nossos participantes. Não sei se o Miguel está aí para nos mostrar. Miguel, não está. Então, a doutora Helga Freitas, não sei se quer fazer uns comentários finais, encerrar a sessão e depois eu penso que o Miguel que irá partilhar aqui no ecrã, já está. Pronto, então temos aqui os resultados obtidos até agora, daquilo quais são, na atualidade, no seu entender, os maiores desafios na comunicação em saúde, e temos aqui um vencedor, não é? Muito claro. Tem a ver com a tradução de conceitos e números em informações facilmente perceptíveis e úteis e que tem muito a ver com tudo aquilo que estávamos agora a falar, mesmo no fim, não é? Como é que estes conceitos, e às vezes números que não são fáceis para quem não tem também esta numeracia bem, digamos, em si, não é? Portanto, que esta parte, de facto, é muito importante saber traduzir bem os números e os conceitos de forma a que todos possam facilmente entender este tipo de informação. A seguir temos a parte ligada ao combate à desinformação, notícias falsas e recomendações sem fundamento científico, e depois, em terceiro lugar, temos empatadas dois conceitos: o acesso à informação fidedigna, rigorosa e credível, também falamos muito aqui, e as tais estratégias dirigidas às populações vulneráveis, aos grupos vulneráveis, que podem ser os migrantes, os isolados, até os idosos, as pessoas que vivem em meios rurais, etc. Portanto, agora, se me permitirem, vou passar a palavra à doutora Helga Freitas, que fará então o favor de encerrar a sessão. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, professora Maria do Rosário. Gostaria, de facto, de fazer um breve resumo dos pontos aqui abordados, dos quais destaco os seguintes. A prioridade no âmbito da comunicação deve ser diretamente articulada com as necessidades das comunidades. A necessidade da utilização de uma linguagem adequada, a informação deve ser adequada à localização geográfica e aos diferentes grupos populacionais-alvo. Se a informação em saúde for passada de forma correta, pode aumentar, de facto, a literacia em saúde da população. Notícias falsas que não estão corretamente focadas e especificadas podem ser melhoradas com a introdução de mensagens adequadas. Dificuldades de recorrer a fontes credíveis, e nem sempre estas são as oficiais.
Determinadas comunicações não fazem nenhuma mensagem, não passam mensagem clara. O jornalismo em saúde não é a mesma coisa que comunicação em saúde. Reconhece-se que inicialmente as comunicações não foram muito assertivas, muitas informações foram modificadas ao longo do tempo, à medida que fomos conhecendo melhor a doença e à medida que as evidências científicas vão surgindo, necessidades de inclusão das pessoas-chave na comunicação e também das próprias populações. Há grupos populacionais que têm risco desproporcional para a Covid-19, como funcionários dos transportes públicos, incluindo profissionais de saúde. Perguntas que estiveram relacionadas, destaco mensagens muito fortes que podem levar ao medo, sendo que há mensagens que devem ser consensualizadas entre técnicos e os políticos. A existência de uma estratégia e quem deve comunicar, os políticos ou os técnicos, que informações estão disponíveis para as pessoas identificarem o seu próprio risco. Queria, por último, agradecer o convite e a oportunidade que nos deram. Tivemos oportunidade, claro, eu e a minha equipa e todos estiveram aqui presentes da Direção Nacional de Saúde Pública, de aprender algumas lições que podem certamente e que vão certamente ajudar-nos na formulação de novas estratégias de comunicação da saúde. Muito obrigada a todos e era tudo. Só queria, antes de finalizarmos, relembrar que há também uma avaliação deste seminário, não é? Vocês, os participantes, podem avaliar este webinar. Pertinente. E é pertinente, participativo, útil, excelente, muito bom, pertinente. Portanto, esta já foi a avaliação que foi feita pelos nossos participantes. Muito obrigada a todos. Em particular aos nossos oradores, também à doutora Helga e, sobretudo, também ao público que está aí, sem eles também não teria interesse este seminário. Obrigada a todos. Sim, obrigada. Muito obrigado também. Tudo bom. Muito obrigada. Obrigada. Ok.